Já o SD, a gente está passando por um movimento de acumulação absurdo pós all-time high. O que eu estava imaginando era justamente a contemplação. Ó, Renato, já estou querendo renovar a comunidade. Já ia até falar contigo. Pode falar, irmão. Fala comigo lá que a gente vê como é que faz isso aí. Vejam só. A gente está passando por um período de all-time high aqui no XAUSD, e aí a gente está vendo um movimento que eu costumo chamar de moedor de carne, né? Onde o preço ele não se decide para onde ele vai. E quando a gente está falando de all-time high, é justamente isso. O mercado não tem mais nenhuma referência anterior a ser buscada, a não ser a que ele criou no próprio all-time high. Com essa movimentação de all-time high para XAUSD, eu esperaria justamente uma confirmação num time frame maior, para aí sim a gente ver uma continuação de queda, para depois ter uma continuação de alta. Pô, muito obrigado, Miguel. Sabe que o conteúdo tá chegando aí, irmão. Muito obrigado. Então aqui a gente esperaria uma confirmação, por exemplo, no 4 horas de uma mudança de tendência para aí sim a gente ver uma queda no XAUSD, tá? O que é que a gente tem? Se a gente for olhar no 4 horas, o mercado não está fazendo nenhum sinal ainda de quebra de estrutura válida. O que é que eu consideraria como uma quebra de estrutura válida para a gente começar a ver uma reversão para XAUSD, para depois ver uma continuação? Primeiro, aqui a gente teve a captura de liquidez, o mercado ele não faz uma break of structure, de fato, ele captura a liquidez desse ponto. Então ele captura, então se ele capturou a liquidez desse ponto, a tendência é que ele continue subindo, tá? E aí, esse ponto da captura de liquidez seria o low, a mínima que eu observaria a ser quebrada para aí sim ver uma possível continuação de queda para alta em XAUSD, enquanto ele não forme nenhum swing low ou swing high mais recente aqui pra gente, tá? Então assim, eu observaria justamente isso. O senhor Aldo falou, minha visão de Xiao é Cell 4 horas. É, irmão, pra mim aqui não tá muito claro a venda no XAUSD. Eu não espero, é aquilo, né? Tem pessoas na comunidade que só operam XAUSD. Porque qual é o cenário que eu falaria? Irmão, não opere XAUSD, opere euro, opere GBP, faça outra parada, enquanto o mercado ainda não se decide. Mas para quem opera só XAUSD, aí você vai ter que buscar justamente as confirmações low time frame. Então, saindo do 4 horas, indo para 1 hora, a gente vai ver o que é que está acontecendo. Aqui a gente teve a invalidação dessa região de oferta. Um ponto aqui importante, né, sobre a questão de o que é que eu faria. Observando a estrutura atual de XAUSD, eu observaria dentro desse range operacional as principais regiões de quê? As principais regiões de demanda. Eu não consigo enxergar a venda a não ser que ele quebre esse low aqui, tá? Então, a única venda, no caso, seria em direção a qualquer tipo de demanda, mas assim, de venda para ele vir buscar as próximas regiões de demanda abaixo, eu não enxergo. Então, assim, para achar o SD, o que é que eu consigo identificar? Dentro desse range operacional, eu consigo marcar a região de Fibonacci e consigo puxar também a região de 50% para ter uma noção de Premium e Discount. Olhando o Premium Discount, o que é que a gente vê? As regiões de demanda que tem aqui no Premium Discount. Então, a gente tem essa região de demanda aqui de 1 hora, tá? Essa região aqui de demanda de 1 hora, que pode ser uma região de demanda a ser testada para ver uma continuação de preço, tá? No mercado. E a gente também tem essa outra região de demanda aqui de 1 hora para achar o SD. Tá certo? Então, eu observaria essas duas regiões de demanda principal. E aí que entra na questão do filtro das regiões de oferta e demanda, tá? Quais seriam os filtros? A primeira questão era ver dentro do Premium Discount, dentro das regiões baratas e caras. Você vê que essa região de demanda, ela está cara ou está barata? Ela está ali no que a gente chama de Fair Value, que é a lacuna de valor justo, praticamente, sim, mas é o Fair Value, seria o preço justo de mercado. Só que esse justo, ele é entre os 50%. Então, o que é que eu quero? Eu quero vender 50% mais barato ou eu quero vender muito mais barato? Particularmente, eu gostaria de vender muito mais barato. Tá? Então, a gente tem esses dois cenários aqui, ó, de possível continuação de XAUSD, tá? Principalmente para a movimentação de alta aqui do mercado. E aí eu observaria como um ponto mais relevante ao mercado buscar essa região de 1 hora abaixo, tá? Dos 50% aqui, que seria no nível extremo. E aí a gente pode desconfigurar essa região de 1 hora, caso o mercado ele não contemple isso, né? E aí, observando esse ponto aqui, inclusive, como a captura de liquidez. Aqui eu vou falar um negócio para vocês, tá? Um outro conceito. Deixa eu colocar a FIBO aqui, para a gente ter uma noção. Essa não, deixa eu colocar a Golden Zone. Pronto, exato. Ó, o mercado não é que ele não possa se valorizar em qualquer região que esteja
é um pouco abaixo ali de 50% ou entre 50%. Isso pode acontecer. Qual é o cenário em que isso acontece? Como eu sei que tem algumas pessoas que fazem compras, por exemplo, na região de 0,38 de FIBO. Isso acontece quando a gente está passando por um período de mercado pujante, que é um mercado que está fazendo pequenas correções para fazer grandes movimentos de impulsão. Então, aí sim, a gente poderia observar essas regiões de 50%, de 0,38%, de 618%, porque o mercado estaria fazendo justamente o movimento de uma correção pequena para aí sim ter uma continuação maior, tá? Só que como eu falei para vocês, na minha visão, o XAUSD não está tão pujante mais. Obviamente, ele pode se valorizar muito aqui, tá? Sobretudo por questões geopolíticas, mas assim, eu imaginaria, num cenário normal do mercado, que a gente viesse buscar essa região de demanda. E aí, para o irmão que falou sobre a questão de venda, a única venda que eu faria aqui, e aqui eu não faria nenhuma, né? Mas assim, esperaria a confirmação, quebrando, por exemplo, um lower, nesse caso, para aí sim vir buscar a região de demanda de 1 hora que eu tenho marcada aqui embaixo. Então é praticamente esse cenário que eu enxergo para achar o SD, tá, pessoal? Tô vendo aqui, ó, tem quase 80 pessoas aqui na live, sejam todos bem-vindos, pessoal. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like aí, não esquece de dar o like na live, tá certo? E